Você sabe o que é o caminho de Santiago de Compostela? Você sabe qual a história por trás dessa rota de peregrinação? E qual a importância do apóstolo Tiago para o desenvolvimento dessa rota? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Bom, o apóstolo Tiago era um dos 12 apóstolos de Cristo, né? E assim como seu irmão, ele era pescador. E logo que Jesus o chamou para ser pescador de homens, ele e seu irmão aceitaram imediatamente. Então a Bíblia ela mostra, principalmente ali no Atos dos Apóstolos, ela mostra a proximidade de Tiago a Jesus Cristo. Ele era um dos mais fervorosos e mais amáveis discípulos de Cristo. Após a morte de Jesus, ele cumpriu a sua missão, que era levar o evangelho a outras partes do mundo. E ele foi fazer a pregação na região da Espanha, hoje conhecida como Espanha. Dizem que essa peregrinação dele, que essa pregação dele não teve muito resultado. E logo depois ele voltou para a Terra Santa. Ao chegar na Terra Santa ele foi martirizado. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. E logo depois disso, após a sua morte, 2 de seus discípulos, que era Teodoro e Atanásio, pegaram o seu corpo e levaram para a região da Espanha, que era onde ele fez a sua peregrinação, a sua pregação. Chegando lá, esse corpo ficou desaparecido, durante muito tempo, até que no século IX, um eremita chamado Pelaio, ele olhou e algumas estrelas estavam chamando a atenção dele, como se estivessem mostrando um local ali que ele tinha que ir. E o Pelaio foi até esse local e encontrou ali um corpo. E a igreja logo depois verificou e viu-se que era realmente o corpo do apóstolo Tiago. Nessa localização foi criada uma pequena capela, que hoje é a Catedral de Santiago de Compostela. Só com título de curiosidade, Compostela significa campo de estrelas, que é o local realmente onde as estrelas indicaram que estava o corpo ali do apóstolo Tiago. Logo após isso, a peregrinação, as pessoas queriam ver o corpo por vários motivos, para pedir uma graça, para agradecer uma bênção recebida, e esse fluxo de pessoas foi muito grande. Isso aí durou até mais ou menos a Idade Média, o século XIV ali. Nessa época, muitas guerras na Europa, a Guerra dos 100 Anos, várias guerras civis, a própria peste negra, que assolou ali a Europa, ela acabou reduzindo muito esse fluxo de peregrinos. Não chegou a extinguir o caminho, mas o seu fluxo ficou muito reduzido, foram muitas poucas pessoas. E a gente fazendo o caminho, a gente percebe as dificuldades que eles tinham na época, muitos rios, muitos locais que tinha pessoas que assaltavam, que matavam os peregrinos, então era uma rota muito perigosa. Então o caminho acabou ficando abandonado durante muito tempo. Até que no final do século XIX, a Espanha começa a querer revitalizar o caminho de Santiago, o que também não deu muito certo. E essa revitalização, ela volta com muita força na década de 1950, quando vários personagens aparecem ali no caminho, o próprio padre Elias Valinha, que a gente vai conversar em outro vídeo, começam a se dedicar ao caminho, começam a ver que essa rota ela é importante para a Europa. E isso vai se desenvolvendo até na década de 1980, quando a gente tem realmente a Espanha entrando de cabeça para revitalizar o caminho de Santiago. Com essa revitalização, a gente tem um personagem brasileiro que é muito importante nessa revitalização, que é Paulo Coelho. Até então, a rota do caminho de Santiago era muito voltada para os católicos, tendo em vista até a devoção a Santiago, que é um santo da Igreja Católica. Com o Paulo Coelho, isso muda um pouco, porque o Paulo Coelho ele leva uma ideia de um caminho mais espiritualizado, de uma espiritualidade mais livre. Então é um caminho de autoconhecimento, de conversa com você mesmo, de você encontrar Deus, a sua espiritualidade, o universo. Então ele muda um pouco essa visão. E logo depois ele escreve o livro Diário de um Mago. E esse livro, como Paulo Coelho é muito conhecido, esse livro ele é feito para várias línguas, E nessa tradução, o que acontece? Muita gente começa a conhecer o que é o Caminho de Santiago. Pessoas da Coreia, de partes fora da Europa, da África, começam a conhecer o que é o Caminho de Santiago. E esse afluxo começa a aumentar. Então, Paulo Coelho é uma figura muito importante para o desenvolvimento do Caminho de Santiago. Até que em 1993, o Caminho de Santiago, principalmente o caminho francês, a Unesco coloca ele como patrimônio da humanidade. E aí começa um afluxo até de recursos para revitalizar albergues, para revitalizar rotas, para identificação,
né, para questão de segurança. Tudo isso começa a aumentar o fluxo de peregrinos. Tanto é que hoje a gente tem uma média de 450 mil pessoas, né, que fazem o Caminho de Santiago. Então esse desenvolvimento ele vem praticamente aí de 1980 para cá. Então essa é a importância do apóstolo Tiago. A peregrinação nada mais é do que as pessoas fazerem o caminho para visitar o sepulcro do apóstolo Tiago lá em Santiago de Compostela. Essa é a história por trás do caminho. Porém, a gente vê hoje que as pessoas fazem o caminho por vários motivos. Seja por ruptura, seja por graça, seja por autoconhecimento, seja por uma busca de uma resposta. A gente até, durante o caminho, a gente conversa muito que tem os caminho-dependentes, né? São aquelas pessoas que têm uma dúvida, que têm uma questão e acabam indo fazer o caminho para tentar receber essa resposta. E realmente, o caminho ele te dá várias respostas, te dá vários direcionamentos aí para sua vida. É muito interessante o Caminho de Santiago de Compostela. E vale a pena citar também que existem 3 rotas principais aí de peregrinação por volta aí do mundo, né? A primeira rota são os palmeiros, são aqueles que vão para Jerusalém, aqueles devotos que vão para Jerusalém. Os romeiros são aqueles que vão visitar Roma, né? E peregrino são aqueles que visitam visitam Santiago de Compostela durante ali o Caminho de Santiago. Caminho de Santiago não existe um, né? Existem vários caminhos aí. A gente tem o caminho francês, tem o caminho primitivo, tem o caminho do norte, o caminho português, tem o caminho português central, o caminho português da praia, da costa, né? A gente tem a Via de la Plata, o caminho inglês. Então tem vários caminhos que levam a Santiago. Então assim, é um afluxo muito grande de pessoas. Nós brasileiros somos muito poucos, né? Em vídeos mais à frente eu vou mostrar aí os números do Caminho de Santiago. A gente vê realmente que o brasileiro é um quantitativo muito pequeno, até por falta de conhecimento. Eu decidi fazer o caminho há 10 anos atrás, né? E conversando com as pessoas, fazer o Caminho de Santiago, poucos ali realmente sabiam o que era o Caminho de Santiago. E muitos falavam, é uma rota religiosa. E na verdade não é. É uma rota de autoconhecimento, né? Alguns fazem, igual o pessoal que eu conheci durante o caminho, meus amigos ali, eles, por serem católicos, você assistir uma missa numa igreja que foi construída no século X, século XI, realmente tem uma energia diferente, né? E aí muitos ali ao longo do caminho se emocionavam, né? Realmente choravam ali, porque realmente é uma emoção muito grande. Para quem não é católico, fica ali apenas a energia, a gente sente que aquilo ali tem muita história. E para nós brasileiros é interessante que a gente vê monumentos ali, pontes, por exemplo, construídas no século XI, ou seja, 400 anos antes da descoberta do Brasil. Então é muito gratificante você ver isso aí, realmente a energia que a gente sente no Caminho de Santiago é muito grande. E a amizade, né? A amizade que você tem, a vibe, né, da galera que faz o Caminho de Santiago é totalmente diferente. Então esse é o desenvolvimento do caminho. Hoje, o Caminho de Santiago, o peregrino em si, ele é muito bem visto naquela região. Tem algumas questões ali, são culturais da própria Espanha, mas o peregrino ele é muito bem visto durante o Caminho de Santiago. A gente sempre passa ali, às vezes vê os habitantes ali das localidades que a gente passa, eles falam Buen Camino, eles perguntam de onde a gente é. Durante o brasileiro, geralmente tem a bandeira do Brasil, né? A gente costuma, isso é quase unanimidade. Todo brasileiro que vai fazer o caminho, ou leva uma bandeira, ou bota uma bandeira do Brasil na mochila. Então a gente é muito reconhecido durante o caminho. E esse carinho que a população tem para com o peregrino é muito grande, a gente sente esse amor realmente durante a nossa caminhada, né? Eu fiz o Caminho de Santiago agora em abril, né? Fiz de Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago de Compostela, mais ou menos 800 quilômetros, fiz em 35 dias, né? Parando um dia a mais em Burgos e um dia a mais em León, até para conhecer a catedral, as 2 catedrais, né? E conhecer as cidades que são realmente belíssimas. Então essa é a história por trás do Caminho de Santiago. Agora você já conhece um pouco dessa rota de peregrinação. Esse canal aqui, vou dedicar ele ao Caminho de Santiago, então vários aspectos aí eu vou conversar com vocês sobre o caminho, os personagens principais, as principais cidades, as catedrais, as ermidas, um pouco da história, as próprias pontes, algumas histórias e curiosidades por trás do Caminho de Santiago. Espero que goste aí do nosso conteúdo, e se esse conteúdo agregou alguma coisa para você, deixe seu like, se inscreva aí no canal apertando o sininho para que a gente possa fortalecer o canal e trazer cada vez mais informações de qualidade aqui sobre o Caminho de Santiago de Compostela. Muito obrigado. Buen camino!